Mas o tema desse vídeo é escrever pode ser fácil? E ficando nesse vídeo, você vai descobrir, porque eu vou te contar como que escrever pode ser muito mais fácil e bem mais tranquilo para você. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição. Fiquem ligadinhos todo dia de quarta e quinta, tempo de novo. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Oi, gente, tudo bom? Aqui é Kimberly Nazário com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre escrita. Sim, que agora eu sou uma escritora amadora, se vocês não sabem. Mas eu tô trabalhando no nível, assim, singularmente, sabe? E eu espero que fique bom. Espero muito que fique bom. Mas só queria contar essa novidade pra vocês. E com isso, eu vou fazer esse vídeo. E nesse vídeo aqui, eu quero contar pra vocês como tornar o processo de escrita bem mais fácil. E eu quero dizer que eu iniciei no ano de 2025, né, no ano passado, essa jornada de escrita. E, gente, que difícil, hein? A gente pensa que é só pegar ali o computadorzinho que está, mas não é não, tá? Você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar muito em tudo. É como se fosse fazer uma redação infinita. Você escrever um livro é uma redação infinita. Você fica lá. Aí você escreve um negócio e pensa, mas isso não tá combinando com o que eu acabei de escrever. Escreve de novo. E vai indo. E é bem assim. E às vezes você escreve uma coisa, acha que tá na ordem certa, e quando você lê pela quinta vez, você vou trocar a ordem disso aqui. Vou botar isso aqui lá em cima, isso aqui embaixo, e vai indo. Desse jeito. Como você vê, você trocou o livro de lugar pela metade, basicamente, mas a sua história tá mais conexa, então isso é importante. Escrever em alguns momentos é complicado. Falta tempo, foco e inspiração. Mas algumas vezes a inspiração vem de onde você menos espera. Daí que vem aquela dica de sempre ter um bloquinho de anotação do lado da sua cama. Gente, isso serve pra tudo. Se você é um empresário, você precisa do seu bloquinho do lado da cama. Se você é um escritor, você também precisa. Se você é um advogado, você também precisa. Ou seja, independente da sua profissão, você vai precisar de um bloquinho de anotações bem do lado da sua cama, para quando você tiver tido um sonho bem criativo, bem doido, ou tiver tido uma ideia super legal, ele já tá na sua mão. Porque a gente geralmente tem essas ideias boas quando a gente tá no banho, escovando o dente, levando criança pra escola, ou então sonhando. Então é importante que a gente tenha a nossa forma de guardar essas ideias. Mas se você só tentar guardar ela na sua própria cabeça, adivinha o que vai acontecer? O seu cérebro vai achar que aquela ideia não é importante e vai simplesmente descartar. Ou seja, você vai esquecer daquela sua ideia que poderia de repente te enriquecer e melhorar a sua vida, porque o seu cérebro vai achar que aquilo não é importante. Então é muito bom que você tenha um bloco de anotações do lado da sua cama, porque ele vai te ajudar em tudo. E como aqui eu tô falando da escrita, o principal intuito vai ser esse, né? Você escrever uma história melhor, uma história mais conexa e entender melhor os seus personagens. Gente, na escrita, a minha maior dificuldade é criar camadas dos personagens, conectar a história e trazer aquele flow, sabe? Porque tem horas que eu tô escrevendo, o negócio tá super interessante. Aí do nada eu vou escrever um negócio super calmo. E assim, essa quebra, né, de ação não faz bem pra história. E assim, pra eu conseguir melhorar isso, nossa gente, tá sendo um sufoco. Mas eu espero que eu aprenda algum dia. Espero que eu aprenda algum dia, porque meu Deus do céu. Mas assim, evitar fazer isso, sabe? Porque tipo, ai, tá, o povo ali, sei lá, um fugindo do outro, um matando o outro, e, ai meu Deus, muita ação. E aí do nada, alguém morre e pum, apaga tudo. Não, gente, não faz isso, não faz isso. Não faz esse corte, assim, tão abrupto, sabe? Tão rápido. Não. Entende que se você capta a atenção da pessoa na escrita, né, que tipo assim, tá um negócio interessante, seja o prólogo, seja o primeiro capítulo do livro, você não pode quebrar tão rápido essa coisa interessante, essa ação que teve ali no início. Porque se você fizer isso, você vai perder o leitor. Então assim, eu digo por mim mesma, porque eu sou leitora. Se tem um início de livro assim muito bom, que tá acontecendo muita coisa, tipo, ai meu Deus do céu, eu vou querer ler um livro, óbvio. Mas se do nada vem uma coisa muito calma,
já era, perdi meu interesse. Vai ficando chato, sabe? E eu tô tentando ao máximo não deixar minha história chata, isso tá difícil, gente. Entendeu? É uma dificuldade que eu tenho gigantesca. E a escrita, ela pode ser fácil quando você pesquisa sobre, né? Quando você entende que, número 1, você precisa ter um ponto-chave. Número 2, você precisa criar camadas para os personagens. Número 3, você precisa conectar os capítulos entre si. Número 4, você precisa saber do início, meio e fim da sua história para te facilitar. Número 5, você precisa encaixar algumas coisas. De repente, você escreveu um capítulo, sei lá, capítulo 23 da sua história. Você sente que tá faltando alguma coisa. Você pode, né, esticar ele um pouco mais, colocar algumas coisinhas. Da mesma forma, você pode, tipo assim, capítulo 50. Ah, tá muito extenso, 3 páginas. Você pode retirar algumas coisas e colocar em outro capítulo. Enfim, você pode fazer várias coisas nesse âmbito da escrita. Só que realmente é muito difícil organizar, pra mim, né? Porque assim, o início, meio e fim eu já tinha na cabeça. Agora, o que eu faço pra preencher as lacunas que ficaram entre eles, sabe? O que eu faço? O que eu coloco ali? Como que eu crio as camadas dos personagens? O que eu vou descrever dos personagens pra criar essas camadas e ficar bom, sabe? É tudo umas nuances, assim, que você tem que pensar, que são muitos detalhes. Muitos detalhes. E assim, eu digo por experiência própria, gente. Eu antes só tinha experiência de escrever redações, né? E assim, redação, você escreveu 30 linhas, acabou. Você escreveu, sei lá, 50 linhas, acabou. Agora, um livro, ele pode ter 300 capítulos se você quiser, sabe? E é muito complicado isso, porque teve um momento que eu achei que eu já tinha terminado o meu livro. Tipo assim, ai, acabou. No capítulo 50. No capítulo 50. Aí eu peguei, já acabou. Só que eu fui olhar e falei, gente, tá faltando muita coisa. Fui olhar de novo. Tá faltando muito mais coisa agora. E assim, é surreal. Você vem com uma história pronta. Início, meio, fim. Você se perde ali no meio. Porque você muitas vezes não sabe como colocar aquilo ali. Então assim, é importante você, se possível, fazer um curso, né, de escrita. Ou então entrar aqui no YouTube mesmo, procurar algumas coisas. E assim, as minhas dicas pra você que tá começando a escrever vão ser essas. Número 1, use o papel e o lápis. Por que o lápis? Porque o lápis ele vai te dar uma liberdade maior. Você vai escrever de fato tudo que você tá pensando pra história. Depois você vai olhar de novo. E aí você vai apagar certas coisas e colocar de uma forma melhor, e formular, né, o que você escreveu. E isso vai ser ótimo pra sua história. Passo 1 vai ser esse, você escrever tudo que você quer pra história. Colocando nisso o início, meio e fim, tá? Pra você não se perder. Dica número 2. Você vai sempre olhar aquele papel. Pelo menos semanalmente você vai olhar aquele papel. Vai ver se continua tudo do jeito que você quer. Se você mudou de ideia a respeito de alguma parte da história. Se você vai querer trocar dentro de alguma coisa, né? Então é importante você também sempre avaliar o seu material. Você tá escrevendo muito, tá tudo 40. Eu tudo 40 é alguma coisa. Você vai pegar, vai reler isso aí. Óbvio que você não vai reler os 40 capítulos num dia só. Você não é doido, você não tem esse tempo todo pra fazer isso. Mas você vai pegar, tipo, hoje eu reli o 1 e o 2. Amanhã eu reli o 3 e o 4. Entendeu? Você vai fazendo isso pra você manter a sua história conexa. Porque conforme a gente vai escrevendo, a gente vai esquecendo as coisas que a gente colocou no início. Então é importante voltar pra ler, pra adicionar alguns detalhes que a gente não colocou no início, mais pro meio da história, sabe? É importantíssimo fazer isso também. Número 3. Precisa ter uma diagramação. Você precisa aprender sobre diagramação. Eu falo por mim mesma que eu ainda não cheguei nessa parte, eu ainda não estou lendo sobre diagramação. Mas você precisa entender sobre a questão da fonte, a questão do espaçamento, a questão do nível ali da página, né? Porque a coisa que mais me incomoda é pegar um livro pra ler e as palavras estarem grudadas com a brochura do livro e eu ter que ficar assim com o livro pra eu conseguir ler. Gente, isso me dá um nervoso. Que, olha, eu perco o prazer de ler aquele livro. Porque eu poderia segurar o livro assim, tipo, tranquilamente e ler. Mas quando tá grudado o texto na brochura do livro, é complicado. Então ele tem que ficar assim, quase que virando do avesso o livro pra você ler. Não dá também, não dá certo. Coisa número 4. Não se importar
quando as pessoas disserem que o capítulo, que o livro, que a história, que o link, né, a sua estruturação tá ruim. Gente, muitas pessoas, escritores hoje em dia renomados, foram esculachados, entendeu? Humilhados por editores, por outros escritores, porque eles falavam que a história era ruim, que a diagramação era ruim, que isso, que aquilo. E hoje em dia, os caras estão milionários, ganhando dinheiro com livros que eles escreveram que todo mundo estava falando que era ruim. Então, assim, gente, não se baseiem nisso. Não se baseiem nisso. Porque isso não quer dizer nada, sabe? Tanta gente que a gente conhece hoje em dia que tem sucesso e que no passado muitas pessoas disseram que não iam ser nada, que não iam conseguir, que a gente não pode se basear nisso. Entendeu? Se deu certo pra uma pessoa, tem chance de dar certo pra você também. Só não pode dar certo se você não tentar. E assim, eu digo por mim mesma. Essa coisa aqui do YouTube, do Instagram, não sei o que. Gente, por muito tempo eu ficava, gente, eu sonho muito alto, né? Eu fico achando que você é influencer, blogueirinha, youtuber. Nossa, mas nada a ver. Só que assim, quantas pessoas hoje em dia olham aqui os meus vídeos e falam, nossa, você fala muito bem. Nossa, você gosta da câmera, a câmera gosta de você, que não sei o que. Então assim, gente, eu gravo vídeo aqui pra internet já tem muito tempo, desde uns 10, 12 anos. Então, se eu fosse dar ouvidos pra isso, eu não teria continuado, eu não estaria aqui. E assim, eu nem tô onde eu quero chegar ainda, mas eu já melhorei muito. Já aprendi a falar melhor, meu canal já tem crescido um pouco. Então, assim, são coisas que a gente precisa valorizar. Mas não de todo mundo, sabe? Vão ter pessoas que realmente vão querer o seu melhor e vão ter pessoas que só vão querer parar. E a gente precisa diferenciar essas pessoas, tá? Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, faça aquelas coisas chatas que eu peço todo início de vídeo. Fique ligadinho de todo dia de quarta e domingo que tenho de novo. Quarta e 7 da noite, domingo às 4 da tarde. E é isso, gente. Tchau, tchau, pessoas, e até a próxima.